Gente, bom dia. Como boa assembleana, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz. Estou muito feliz de estar aqui. Wesley falou um pouco aí sobre mim. Então, sou ali da DAI, moro ali na Zona Sul, um pouquinho distante de vocês. Queria estar mais próximo para poder estar aqui curtindo um pouco mais as programações que vocês fazem, os cultos que vocês fazem, mas estou sempre acompanhando nas redes sociais. E me sinto honrada de estar aqui junto com um time incrível que foi formado para nos aprimorar, para a gente estar junto, para a gente aprender um com o outro. Vou falar um pouco sobre o que eu vivo na DAI Comunicação, que é o ministério que eu lidero, e também sobre um pouco do que eu tenho aí de conhecimento durante esses anos, servindo a comunicação, servindo algumas empresas que eu passei também por essa área de marketing digital. E como Wesley falou também, estou super aberta aqui para perguntas, não precisa ficar com vergonha, pode me interromper, a gente está aqui para trocar informações, para a gente estar junto. Bom, eu tenho 27 anos, sou formada em publicidade. Atualmente eu curso teologia, então foi uma necessidade que eu vi de, além de ir para a área da publicidade, ter essa formação técnica, também ter um conhecimento mais espiritual, ter uma base mesmo daquilo que eu procuro falar, que é no marketing digital. Então, faço teologia na DAI College, nossa escola, no Centro de Capacitação Ministerial, lá na DAI. Então, ali eu tenho aprendido não só tenho saído um pouco da parte técnica, mas ali eu tenho aprendido, então, a como falar aquilo que eu já sei tecnicamente, agora para um público de dentro da igreja, né? Eu falar bem abertamente, assim, bem o linguajar mais informal. Então, como comunicar com as pessoas de dentro da igreja? Então, a teologia tem me auxiliado nisso, a falar de Cristo, então, de uma forma mais real, né? Não falando besteira, então trazendo Cristo na forma que ele é, dentro da linguagem bíblica, mas usando a técnica da publicidade. Então isso tem me auxiliado bastante. Indico você, qualquer área que você faça, artística da igreja, enfim, parte técnica, faça teologia também, porque eu tenho certeza que isso vai auxiliar você em todas as áreas, e não só na igreja, mas também na mudança que vai gerar na sua vida. Então, indico muito. Se quiserem fazer a DAI College, sejam muito bem-vindos. Vocês vão ser muito bem recebidos lá. Bom, na DAI, a nossa igreja, ela nasceu em 2003. Nossos pastores presidentes, pastor Paulo Silas e pastora Mara Soeiro. Atualmente, nós temos o pastor titular, que é o pastor Rodrigo Soeiro. Nosso pastor Paulo Silas, pastor presidente, ele sofreu uma AVC em 2010. Vai fazer 8 anos, e com isso o pastor Rodrigo Soeiro, ele assumiu a igreja, e hoje ele continua sendo o nosso pastor titular. Na DAI, o Wesley falou que isso me formou. A DAI, eu sou uma das famílias fundadoras, então hoje ela tem 15 anos, então eu iniciei lá na igreja, eu tinha 12 anos, e tudo que eu aprendi foi ali. Então, peguei a igreja do início, do zero. Nessa época, gente, não existia rede social, né? A gente se comunicava via e-mail, né? Então, a nossa igreja, ela tinha só um portal, um e-mail, que era o nosso portal, nossa maior comunicação, só que ainda não com público externo. Era uma forma da gente se comunicar internamente. E eu ainda não cuidava dessa parte. Mas ali fui desenvolvendo uma parte ou outra dentro da igreja, servindo com dança, servindo no multimídia. E ali foi desenvolvendo, até que nasceu o Twitter. E eu, como uma boa curiosa, fui para o Twitter saber o que era aquilo como uma usuária normal. Então, criei lá meu user, usei lá um tempo, e eu vi que ali a igreja também poderia entrar e de alguma forma comunicar. Então, ali entramos no Twitter em 2006. Então, depois de 3 anos de igreja, começamos no Twitter, daqui a pouco nasceu o Orkut, e aí a gente entrou. E ali no Twitter a gente tinha um desafio de falar do culto em 140 caracteres, que era algo surreal.
Enfim, ali a gente começou, e aí em 2006 entramos no Twitter, depois fomos para o Orkut, e ali a gente começou a ver que as pessoas também começaram a se encontrar nas redes sociais e começou a se preocupar também em estar ali, né? Então as igrejas começaram a se preocupar em estarem ali porque as pessoas estão ali. Então, a partir daí, em 2006, estávamos lá nessas duas redes sociais, eu estava finalizando o ensino médio, comecei a me perguntar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Todo mundo que está ali no ensino médio, fica aquela cobrança, o que você quer ser, e agora? E aí, e agora? E eu não sabia muito bem, na realidade, desde os meus 9 anos, eu falava que eu queria fazer direito, que eu queria ser advogada, tal, e conversando com algumas pessoas, conversando com minha família, meus irmãos, minha irmã e meu cunhado se formaram em publicidade, e eles estavam no início do curso, e eles falaram, Aline, eu acho que isso é para você. E eu entrei na publicidade, então aí, depois da igreja, então, Wesley falou isso, que a igreja me formou, e realmente, a igreja, ela começou a me formar, e me fez decidir a ser uma publicitária, entrar na publicidade. E o mais louco disso, e o que eu fico mais feliz aqui, e conversei um pouco com o pastor Roberto, conversei com Wesley, com o André, o que eu fiquei mais feliz foi porque a igreja aqui, a Demissão, ela tem se preocupado com isso, né? Em formar vocês, em capacitar vocês. E se hoje eu tenho uma profissão, foi porque a igreja, um dia, ela teve esse papel na minha vida. Então, isso é muito legal. Vocês que servem na igreja, às vezes pode ser que não seja a profissão real de vocês, secularmente, mas um dia pode ser que seja. Ou a mesma experiência que vocês têm na igreja, vocês podem usar como uma profissão. Então, isso que é o mais legal. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu não tinha mesmo nenhuma uma expectativa em ser publicitária. E quando eu comecei a fazer faculdade, aquilo me auxiliou no meu serviço na igreja. E eu comecei a entender que eu podia ser uma publicitária missionária, ou seja, eu poderia usar a minha faculdade como missão, como serviço mesmo na igreja. E aí começou a funcionar. E falando um pouco ainda sobre mim, a nossa igreja, né, o pastor Rodrigo Soeiro, então, ele assumiu em 2010, em 2012 a igreja, e aí ele começou a trazer uma nova roupagem, que aí foi que o Wesley estava falando dessa atualização, né? Então, ele começou a se preocupar em falar, em comunicar para as pessoas da nossa geração. Ele é um pastor jovem, então, na época ele assumiu a igreja, ele tinha 26 anos, então ele falou, poxa, a igreja do formato que ela está, ela não me agrada. Eu não curto tanto, assim, os estilos, aquele tradicionalismo. Então, ele começou a se adaptar, começou a buscar informações de fora, porque no Brasil ainda não tinha as igrejas tão atualizadas assim, elas estavam ainda voltadas ao tradicional, como a Assembleia, ela tem muito essa raiz tradicional. Então, a gente começou a se dar uma adaptada, ele começou a buscar algumas coisas, e ali a gente começou a trazer uma identidade. E isso é uma forma de comunicar também. Então, a gente entender qual é o nosso público, o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, é uma forma da gente comunicar. Então, ele começou a se adaptar. E aí, a DAI Comunicação, ela surgiu lá em 2006, mas ela veio se formalizar mesmo há 3 anos. Há 3 anos que a gente criou um time, porque até então só eu servia e um outro rapaz, que é líder da parte criativa, que é o Tom. Então, a gente começou a servir só nós dois. Foi aos poucos, a gente tirava foto, a gente mesmo criava alguma coisa no Paint. Não sei se vocês viveram essa fase do Paint, de ir lá colocar as coisas, cortar. A gente fez muito isso. Então, a gente começou a se adaptar. E há 3 anos a gente entendeu que a gente precisava criar uma identidade mais formal. E as coisas começaram a crescer e eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o que foi que aconteceu. Bom, quando a gente fala em comunicação, a gente começa a querer entender o porquê, né? O porquê que eu vou me comunicar. O Wesley, ele fez aí uma introdução incrível para isso. A igreja, hoje, ela tem se adaptado à nossa realidade, né, à nossa geração. Então, o comunicar, gente, é isso também.
Desde a iluminação, a projeção, as cores da igreja, tudo isso tem um porquê, porque a igreja criou uma identidade. Então, quando eu falo o porquê da comunicação, porque Jesus, gente, ele foi o maior comunicador. Jesus foi o cara mesmo. Em 3 anos, ele falou tudo que ele tinha que falar. E eu tô com 27, quase fazendo 28, às vezes eu não fiz tudo e não falei tudo que eu precisava falar. Então, Jesus, ele entendeu. Wesley falou sobre entender o porquê que a gente está aqui. Então, eu acredito que existem 2 fases na vida da pessoa. O porquê ela nasceu, 2 fases que ela entende. O porquê que ela nasceu e o que ela está fazendo. Qual é a missão dela? Então, são 2 momentos aí, 2 perguntas que a gente se faz. E ali eu entendi que eu devia me comunicar porque Jesus, ele foi o maior. Por quê? Claro que ele não teve tanto tempo. O evangelho, ele foi sido anunciado pelos seus discípulos, né, por mais tempo, para chegar até nós como estamos aqui. Só que eu me inspiro nele, porque em 3 anos ele falou tudo que ele precisava falar. E falou de forma clara, porque senão os seus discípulos, senão o evangelho não teria chegado a nós hoje. Então, ele é a minha inspiração, ele é o meu exemplo, quando eu falo de comunicação, por causa disso. Em 3 anos, o cara fez todo o projeto, ou seja, ele foi um planejador, ele foi um gestor, e ele foi também o cara que comunicou. Então, às vezes, na nossa vivência, não vai acontecer isso, né? Às vezes, você vai ter uma pessoa que vai ser o cara da ideia, vai ser a pessoa que vai planejar, e você vai ser o executador. Então, existe essa diferença. E Jesus, para mim, ele foi os 3. Ele foi o sonhador, o planejador, ele foi o sonhador com o planejador, ele foi o gestor, ou seja, ele organizou tudo para aquilo acontecer. Tudo que ele planejou, ele fez a gestão, e ele também foi o cara que fez. Então, por que me comunicar? Porque Jesus fez isso. Então, se ele fez, eu estou aqui também para continuar fazendo. Então, isso é uma ideia muito legal. Tenha Jesus como exemplo. Por que comunicação? Porque uma igreja que se comunica bem e de forma eficaz, ela alcança mais pessoas. Então, o Wesley, ele falou muito isso, você roubou minha apresentação. Uma igreja que ela se preocupa em se comunicar bem, uma igreja que se comunica, ou seja, que desde dos voluntários, ela tem uma boa comunicação, ela alcança mais pessoas. E ela consegue sair, né, das 4 paredes e alcançar mais pessoas. Então, por que me comunicar? Porque uma igreja que se comunica, ela alcança cada vez mais pessoas. Então, a gente está aqui servindo ao Senhor, não para ficar só aqui, né? A gente quer que vá além, então a gente precisa falar. É aquilo que o Wesley falou. E, gente, por que da comunicação? Porque comunicação é tudo, é aquilo que eu falei. É a iluminação, é a projeção, é o papel, é a bala que eu recebi do meu amigo, que eu não sei o nome, ali fora, que ele me obrigou a pegar e eu peguei mesmo. Então, é tudo, gente. Desde o uniforme, a roupa que a gente veste. Então, tudo a gente está comunicando. Tudo. Então, é importante a gente se preocupar, sim, com isso. Eu depois vou entender o porquê que o Wesley aí quis pintar a igreja de preto. Lá na igreja a gente tem um porquê. Então, tem pessoas que não entendem muito isso, mas existe um porquê. Lá na nossa igreja, eu acredito que vocês também sejam assim, é porque a projeção fica melhor, a iluminação fica melhor, a igreja consegue ver melhor. Então, lá na DAI, a gente é dividido em 2 formas. Na realidade, a gente falava comunicação offline, mas hoje a gente fala comunicação criativa. Eu sou líder do Ministério de Comunicação Online, de digital, e tem o Tom, que é o de offline. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz no offline. Bom, a gente cuida tanto da criação de materiais, seja impresso, ou seja, materiais digitais, online. A gente cuida também, o Tom, ele é responsável por fazer esse planejamento, então, aquilo que eu falei lá que Jesus fez. O Tom, ele capta todas as informações, todos os eventos da igreja, faz um planejamento e mastiga para a gente da comunicação. Ele também é responsável pela parte de vídeo. Então, se a gente tem algum teaser para fazer na igreja, se a gente tem algum evento importante, alguma coisa importante que a gente quer fazer em vídeo, é ele que cuida. Ele cuida da análise de palco, então todo o mapa de palco, todas as informações, ele junto com os nossos voluntários de som, de iluminação, de multimídia, se preocupam com isso. Então, a comunicação da nossa igreja, ela se preocupa com isso também. Então, desde tudo, aqui eu vejo
A igreja, eu vi a igreja lá no início, quando ainda estava começando a reformar, e ver a igreja hoje, assim, eu fico muito feliz, muito emocionada mesmo, pastor, porque realmente a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente ter recursos, enfim, e hoje a igreja está assim, eu fico muito feliz. Iluminação, ele cuida também, então, se eu estou aqui, se a iluminação está pegando bem, se vai ficar escuro, se vai ter sombra, na hora do nosso Ministério de Fotos, vai tirar foto, se aquilo vai ficar legal. Então, também pensamos nisso, claro que em conjunto com os outros ministérios. Disposição da igreja, então, se as cadeiras estão bem colocadas, se quem vai sentar lá no fundo vai conseguir me ouvir e me ver bem, se a pessoa que sentar na minha frente não vai me tampar, então a gente pensa nisso. Lá na igreja, até esses dias, o pessoal ficou com fita métrica lá, com a trena, pensando lá, vendo se era isso mesmo. Então, a gente também tem que se preocupar com isso, isso também é comunicação. Uniforme, então, os nossos voluntários, se a gente está com o uniforme adequado, se isso está mostrando se atrás o posso ajudar é melhor do que na frente, se o logo vai aparecer. Então, tudo isso também é importante para as pessoas saberem. Um visitante vai chegar lá, vai ver, olha, não, aquela pessoa ali é voluntária, então eu vou falar com ela, ela vai saber me direcionar. Então, isso também é importante. E cenografia. Então, desde os eventos até a cenografia da igreja, se tudo está se conversando. Isso também está incluso dentro dessa parte criativa, né, offline lá da igreja. E a online, a gente foca nesses tópicos. Então, a gente está nas redes sociais. Então, hoje a gente foca em Instagram, em Facebook e YouTube. Então, são as 3 redes sociais, aí, as 3 mídias que a gente usa mais, porque é onde o nosso público se alimenta mais. O Twitter, hoje, não tem tantas pessoas que estão ali se alimentando tanto do nosso Twitter. E o Snapchat a gente não quis ir, porque ia ser mais uma rede social, e a gente achava que, depois que entrou lá o Stories no Instagram, ele já ia nos satisfazer. Então, a gente ficou ali. Um blog, a gente hoje tem um blog. O blog, ele não tem tanto alcance mais, né, como tinha antigamente. Só que ainda existem pessoas que se alimentam de blog, gente. Então, a gente também está ali porque é um conteúdo que a gente consegue colocar um textão maior, colocar mais informações. Eu vou falar mais um pouco mais para frente para vocês do blog. Hoje a gente tem um site. E, às vezes, gente, site hoje também não tem tido tanta repercussão, mas é importante a igreja ter, porque é onde a pessoa vai lá pesquisar no Google e vai ver você. Né? Então, pelo menos uma página lá, não precisa ter várias páginas, mas pelo menos uma primeira página, uma home ali já vai ajudar. Temos um e-mail, existem pessoas que usam o e-mail ainda, e temos também dentro da comunicação ali, online, criação digital, a gente também tem o planejamento. Então, desde o planejamento, junto com os eventos, junto lá com a galera do criativo, quanto também o planejamento que a gente faz do nosso time. Então, eu vou falando um pouquinho para vocês. Até aqui, gente, tudo bem? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Está sendo claro aí para vocês? Estou sabendo me comunicar com vocês? Então, tá bom. Bom, o Facebook, gente. Essa daqui, na época, era essa foto aí de capa, mas a gente já atualizou. Aqui é o nosso perfil do Facebook. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou na frente? Não, né? Tá ok? Bom, aqui é o nosso perfil do Facebook, da DAI. O que a gente se preocupa hoje no Facebook? O Facebook, ele caiu, gente. Não sei se vocês estão sentindo isso também como usuários, mas o Facebook, ele caiu. Isso, eu tinha um dado, mas agora eu não sei de cabeça, mas eu posso depois falar para vocês. Ele caiu. A vivência das pessoas no Facebook diminuiu em questão a horas. Antes as pessoas ficavam em torno, né? A gente tem 24 horas, aí as pessoas ficavam em torno de 15 a 20 horas no Facebook diariamente. Então, hoje caiu muito mais. Hoje as pessoas no Facebook, elas estão indo para outra rede social. No Facebook as pessoas estão em torno, gente, só para entrar, dar uma atualizada, postar alguma foto, alguma coisa do tipo, mas elas estão em torno aí de 8 a 10 horas só. Então, caiu muito. E, então, isso para nós como igreja, a gente também se adaptou. A gente achou que o Facebook, ele tinha uma outra função. E o que a gente se preocupa lá na página da DAI?
a gente se preocupa com a foto de capa. Nessa época, a gente estava gravando o DVD da DAI, então eu vou mostrar para vocês nas outras páginas que a gente se preocupa muito em trocar. Então, um evento está chegando, está próximo de algum evento, o que a gente faz? A gente coloca lá no nosso planejamento de eventos a troca da foto de capa. Porque ali, como as pessoas não estão mais olhando a timeline da nossa igreja, a gente entendeu que na hora que a pessoa entrar no nosso Facebook, a única coisa que ela vai olhar de cara é isso. Então, entrou no Facebook, ela vai olhar a foto de capa. Então, a gente sempre mantém atualizada. Então, a gente tem uma foto de capa padrão do ano. E aí, que nesse ano o nosso tema é Guia-nos. E a gente celebra 15 anos de igreja. Então, a gente tem uma foto de capa padrão com o 15 anos lá. Então, toda vez que vai ter um evento, a gente troca para a foto de capa do evento. E aí, depois, a gente vai lá e muda, volta para de 15 anos, sempre tendo padrão. É legal ter esse tipo de identidade, gente, porque a sua igreja ela vai estar sempre atualizada. Então, o Facebook, como as pessoas não estão entrando tanto, a foto de capa ela é uma ótima dica para você sempre atualizar. E a gente se preocupa não só com a da DAI, mas, olha, essa daqui, a outra era a DAI, a sede, né, no Ipiranga. Essa é em São Bernardo, é uma outra região. Ela também está com a mesma foto de capa. Porque todo mundo, pessoas da região de São Bernardo, pessoas que, enfim, curtem a nossa igreja lá, elas vão ver São Bernardo do Campo quando entrarem lá. A primeira coisa que elas vão ver é a foto de capa. A gente também se preocupa, por exemplo, essa é a página dos nossos jovens, que na época era a Geração Forte. A gente também se preocupou em atualizar. Claro que isso é uma realidade da nossa igreja. Então, cada ministério tem uma rede social. Mas se, de repente, só a sua igreja tem uma rede social, não tem dos jovens, não tem dos adolescentes, não tem problema. As suas informações vão ser sempre atualizadas ali. Eu vou falar depois uma dica para vocês do Facebook, o que a gente pode fazer quando a gente só tem uma página, não tem várias de todos os ministérios. Mas, então, gente, no nosso Facebook, a gente entendeu que a foto de capa era a cara que a gente ia dar para a igreja, né? Então, aonde a gente vai captar pessoas no Facebook, foto de capa. Essa é uma coisa que está acontecendo com a gente e está valendo a pena. Então, é isso que tem funcionado lá com a gente. No Facebook, o que é importante a gente entender? Qual é o meu público? Para quem que eu vou falar? É importante a gente saber por quê. Isso interfere em todo o nosso planejamento, em todas as nossas artes, em toda a nossa comunicação, em nossas postagens, a nossa legenda. Então, é importante a gente saber qual que é o meu público. Em cada postagem que eles forem fazer, de algum evento, de algum culto, de alguma coisa específica, eles vão trabalhar com aquela linguagem específica para aquele público. Então, quando a sua igreja só tem uma página, você vai trabalhar com a linguagem, você tem todos os públicos, ou seja, todas as faixas etárias centralizadas na sua página, mas você vai trabalhar com postagens diferentes. Então, sua linguagem, que é o próximo tópico, a sua linguagem vai ser trabalhada em cada post. E é legal a gente se preocupar com a linguagem, por quê? Às vezes, gente, eu vou postar para uma senhora. Nós temos um ministério lá na nossa igreja que é da terceira idade, que é o 50 a mais. Aquela senhora, ela está na rede social? Muitas vezes está. Às vezes só no Facebook, que é a única função. Minha mãe só está no Facebook porque ela não sabe usar as outras redes. Para eu alcançar minha mãe, para eu alcançar um senhor, o meu avô, o que eu preciso fazer? A minha linguagem, o meu post, ele precisa ser claro. Eu não posso postar como eu posto para os jovens. E aí, mano, tá ligado? Olha, a gente vai ter um culto incrível, tal, surreal para você. A gente não pode. Por quê? É totalmente fora daquilo que eles já estão tradicionalizados a ouvir, a ler. Né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado da linguagem, da postagem, para a gente alcançar essas pessoas. Então, quando você tem só essa página, se preocupem com isso, com o post, façam essa adaptação. Às vezes, o que você acha que para você seria mais claro, talvez para o seu público-alvo
não vai ser. Então, é importante tomar cuidado com essa linguagem. A programação da igreja no Facebook, é muito importante que vocês mantenham atualizada a programação da igreja. Lá nós temos os horários de cultos que vocês conseguem adaptar, o horário que a igreja vai estar aberta, vai estar fechada. Então, mantenham isso atualizado. Na nossa igreja, isso foi um erro meu, a gente mudou os nossos cultos. A gente tinha 2 cultos só, então estava tudo bem atualizado, tudo ok, mas a gente mudou para 3. E isso interferiu num culto da tarde. Antes era 5 horas, ele foi para 6 horas. Uma pessoa chegou lá às 5 horas da tarde, a igreja estava aberta, mas só com os músicos, e ela estava com o filho dela, enfim, o culto começava às 5 e terminava às 7, e ela já ia sair mais tarde, entrar às 6 e sair às 8, então ela já estava totalmente programada para uma outra coisa, e ela falou, poxa, eu vi no Facebook, aí, opa, o pastor já me ligou, Aline, o que aconteceu? Então, isso é muito importante. E, às vezes, a gente acha... Eu falei que o Facebook caiu. Mas, às vezes, a pessoa está lá, ela não vai olhar o site da igreja. Ela vai pesquisar uma rede social. Né? Então, seja o Instagram, o Facebook, não sei o que vocês utilizam. Mas é importante a gente manter essa atualização. Então, a programação da igreja ela precisa sempre estar muito clara, seja na foto de capa, se vocês quiserem colocar, seja nessa parte, principalmente, de programação, de abertura, que horário que a igreja está aberta, é importante colocar, quanto num post, sempre colocar a programação da igreja, isso é muito, muito importante, para não acontecer com vocês aquilo que aconteceu comigo, você levar uma bronca do pastor. O Facebook também é importante a gente ter um planejamento de postagens. O que eu tenho visto muito que as pessoas fazem é postar no Instagram, que é a rede social que está bombando, e já mandar para o Facebook. Ok, isso acontece muito e pode dar certo. Mas, às vezes, o horário do Instagram, o horário de maior fluxo do seu público no Instagram, não é o mesmo do Facebook. Lá na nossa igreja, por exemplo, do Facebook, é a galera que é horário de almoço, meio-dia, ou o horário depois das 18. Então, é o horário que as pessoas, de repente, estão no almoço, ou o horário que o pessoal está saindo do trabalho, está dando uma zapeada lá no Facebook e tal, e começa a ver a timeline dela. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. Né? Às vezes, é legal ter uma postagem lá no Instagram e mandar, né, para o Facebook, mas às vezes é legal a gente estudar o que tem dado certo no Facebook para a sua igreja, para vocês. É importante a gente ter essa adaptação. E o conteúdo personalizado. O que a gente posta no Instagram, às vezes nem tudo é para Facebook. E nem tudo que a gente posta no Facebook, às vezes é para Instagram. Eu vou falar do Instagram, mas o Instagram é fotos. Né? O Instagram hoje, eles se preocupam, hoje os blogueiros, os Instagrams lá, tal, eles se preocupam com o feed perfeito, né? Então, com o feed, aquilo que se conversa em cores. Então, nem tudo que a gente posta no Instagram é para Facebook, nem tudo do Facebook é para Instagram. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse conteúdo personalizado. O que tem dado certo comigo no Facebook são lives. A live tem funcionado muito. A transmissão ao vivo. Então, isso tem aproximado mais o meu público do meu Facebook. Então, é um conteúdo que funciona no Facebook, mas uma live que eu faço no Instagram não tem o maior alcance quanto tem no Facebook. Então, são conteúdos que a gente tem que estudar. Né? Não dá para a gente, hoje eu vou postar ali, já vai para tal, vou programar. Não, a gente tem que estudar, mesmo sentir. Então, é importante. Isso daqui são algumas dicas que eu dou para vocês do que a gente já errou lá na igreja e a gente começou a adaptar. De Facebook para vocês, tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tem alguma história? Oi, Gabriel. Da igreja. No meu pessoal, eu acho que as páginas, como as páginas conseguem alcançar mais pessoas, né, assim, variável, né? Porque as nossas postagens não estão aparecendo tanto para todo mundo, né? A gente tem que monetizar para poder aparecer. Mas na DAI, por exemplo, ela consegue segmentar. Se eu começo a fazer uma live, ela vai começar a avisar pessoas que são cristãs. Então, ela consegue alcançar um pouco mais de pessoas que não são só que curtem a página da DAI, mas que, então, se eu fizer no meu perfil pessoal, vai alcançar só os meus amigos que eu tenho adicionado.
Então, é legal a gente fazer na página. Eu tive essa maior proporção na página, mas também porque a página ela não tem limite de curtidas. Né? O nosso perfil pessoal ele tem até 5.000 amigos. Né? Você não consegue adicionar mais do que isso. Então, a página tem um alcance maior porque ela segmenta. O Facebook tem uma inteligência incrível que ele já começou a... ele começa a disparar para as pessoas, olha, a Dai está ao vivo. Pessoas que, de repente, nem conhecem, nem te curtiu, mas, de repente, o amigo curtiu isso e aquilo, então ele consegue encontrar melhor. Eu tive maior foi na página. Mas, claro que nada impede de você, de repente, fazer na página e compartilhar para o seu pessoal, ou você fazer no seu pessoal e, sei lá, um dia jogar a galera para a sua página, ou no seu pessoal falar para a galera curtir a sua página. Mas eu tive a maior repercussão na página. Instagram, gente, quantos gostam de Instagram? Eu sou apaixonada pelo Instagram. Vocês ficam... Não, vou até fazer uma coisa. Vocês estão ali no celular, aí vocês vão lá, entram no Instagram de vocês, aí vocês bloqueiam o celular, depois vocês abrem o celular e vão no Instagram de novo? Então que bom, que eu não sou a única louca que faz isso. Porque eu tô lá com o meu celular, vou lá, abro o Instagram, dou uma olhada, tal, não vejo nada, vou lá, bloqueio o celular, guardo ele, depois eu pego de novo, entro no Instagram de novo... Instagram está sendo uma coisa, hein? Gente, que a gente não peque no Instagram, pelo amor de Deus, não percam o tempo todo no Instagram. Gente, Instagram é a rede social do momento. E o senhor Mark lá comprou o Instagram e está sendo louco. O louco, né, de fazendo tudo no Instagram. Agora inventaram o IGTV, IGTV, o YouTube do Instagram, eu costumo dizer. O cara tá... Eu não sei mais o que vai acontecer. Eu costumo colocar nos meus stories lá que o Instagram vai dominar o mundo, porque os caras estão fazendo tudo para manter as pessoas totalmente no Instagram. Então, não sei se vocês estão sentindo isso, mas ele quer fazer ferramentas que a gente só fique no Instagram. Então, o Snapchat estava tomando aí o lugar dele, e o cara foi lá e criou stories. O YouTube estava saturando ele também, o Instagram, ele foi lá e criou o IGTV, o IGTV lá dele, para tentar captar pessoas. Eu não sei o que ele pode fazer. Criou lives, que era o que estava funcionando muito no Facebook, fez também no Instagram. Então, é a rede social do momento. Quem é de outras igrejas aqui, eu sei que a missão tem, porque eu acompanho. Vocês têm Instagram, as igrejas de vocês? Tem Instagram, legal. Então, é bom saber disso, porque é uma rede social que vale a pena a gente não sair dela. Pelo contrário, investir cada vez mais nela. Então, gente, esse é o Instagram da Dai, que está desatualizado, porque a gente chegou aos 10K há 2 semanas. Para quem não sabe, o Instagram, quando chega nos 10K, a gente consegue fazer aquele arrasta para cima do Stories. E nós, do Ministério Digital, a gente estava fissurado para acontecer isso, porque a gente não aguentava mais colocar link na bio, link na bio, link na bio, e as pessoas não vão na bio. Então, não adianta, eu não via a hora de falar arrasta para cima. Eu usava muito do pastor Soeira, ele também me dava a rede social dele para eu cuidar, eu cuido também em alguns momentos, e sempre quando ele já tinha mais do que 10.000 seguidores, então sempre eu entrava lá, colocava o linkzinho, eu amava quando ficava aquele ver mais. É coisa de louco, mas isso é muito legal. Isso é resultado, gente, esses 10K. Não sei porque o senhor Mark não diminui isso, porque eu tenho 2.800 seguidores só, e eu queria colocar esse arrasta para cima, e não tem, queria, mas tudo bem, a gente vai se adaptando. Então, Dai, gente, o que a gente tem ali que é legal a gente falar? É aquilo que eu falei para vocês da programação da igreja. Então, logo no perfil, na bio, a gente tem lá a programação da igreja. É importante a gente colocar. As pessoas, se você deixa a programação só no site, pode ser que as pessoas não vão clicar naquele link, porque é difícil as pessoas clicarem, gente. As pessoas só vão clicar no como chegar, porque às vezes eles querem saber se a Dai é próximo, ou a igreja de vocês é próximo de onde eles estão. Então, é legal vocês colocarem a programação já de cara, porque as pessoas, gente, elas são um pouco preguiçosas. Elas têm a programação ali e eles vão lá no direct perguntar que dia que tem culto. Então, as pessoas são um pouco preguiçosas. Nós não, tá? A gente que está aqui, a galera que está se atualizando, a gente não é preguiçoso, a gente olha sempre isso. Mas existem pessoas que são, então é importante deixar bem na cara ali, para que as pessoas não possam chegar no seu pastor e falar que eles
foram na igreja, eles olharam na rede social, e lá não tinha informação nenhuma. Então é importante, mantenham. Eliminem todo tipo de críticas iniciais, assim, das pessoas, sabe? Então a gente tenta eliminar o máximo, assim, de coisas que possam fazer com que as pessoas falem que a gente não fez. Então, programação da igreja é importante manter lá no perfil. E ali, gente, então tem a programação, tem o endereço da igreja, tem o site da igreja. Na época, o link da bio, a gente sempre atualiza também, conforme a gente atualiza a foto de capa. Na época, a gente estava falando sobre os ingressos do DVD. Então, a gente colocou ali ingressos DVD, colocou uma setinha para as pessoas clicarem naquele site. Se, de repente, tem algum vídeo que foi lançado, que é interessante as pessoas assistirem no YouTube, a gente coloca o link do YouTube ali e coloca a informação. Vídeo X, ministração X. A gente coloca, então a gente atualiza muito o link na bio. A gente só tem que tomar cuidado que na hora que a gente for fazer o post, infelizmente ainda o Instagram, eu quero que o senhor Mark coloque essa opção do link que a gente coloca na legenda, ele seja clicável. Né, gente? Isso não ia funcionar muito pra gente, porque é muito ruim a gente colocar, vai no link da bio. Isso é bem chato. Mas a gente agora começou a colocar, então a gente sempre faz essa atualização do link, então façam isso também, é interessante. E tomem cuidado, né? Eu estava falando para vocês fazerem um post e falar, clique no link da bio. E o post do link da bio não é o link que está na bio não é compatível com o post que vocês fizeram. Então, tomem cuidado com isso, para não ter essa distorção de linguagem, de informação. Tá? Mas é uma dica muito legal para vocês. Lá no Facebook, a nossa igreja, gente, como ela é uma igreja escura, é uma igreja preta, o nosso Instagram, ele é um Instagram escuro. Por quê? A gente aproveita as fotos que são utilizadas nos cultos. Então, nós temos um ministério de fotos lá. Então, a galera tira fotos dos cultos. Eles têm uma página no Facebook onde eles postam lá, todo final de culto, as fotos. Então, a gente se preocupa em pegar aquelas fotos ali e fazer os posts. Então, é muito linkado esse ministério com a gente. Então, como a nossa igreja é uma igreja mais escura, a gente acaba seguindo esse mesmo padrão de feed. Porque se fosse para a gente criar fotos, tirar fotos claras ou editar toda a foto, a gente ia ter muito mais trabalho. Então, a gente costuma fazer isso. Até porque, como aqui é o nosso portfólio, vamos dizer assim, as pessoas vão olhar, vão olhar essas fotos, quando elas chegarem na igreja, elas vão verem a mesma coisa. Elas vão ver uma igreja escura, comparado com aquilo que está no Instagram. Então, esse é o nosso feed. Naquela época, então, a gente estava falando de DVD. Então, a gente foi seguindo muito as cores. Então, hoje o Instagram, ele é a apresentação da sua personalidade. Então, eu ali ainda estou tentando, às vezes eu sigo um filtro padrão e às vezes a minha foto está mais escura, aquele filtro não fica legal. Os meus amigos de fotos, eles ficam muito bravos comigo, porque às vezes eu faço uma edição totalmente errada nas minhas fotos pessoais. E eles falam, Aline, por que você fez isso com a foto? Ficou horrível. Mas é para seguir o feed. Eles falam, mas não está seguindo, está feio. Mas, enfim. Mas é legal a gente tentar seguir esse padrão. Gente, quando vocês não sabem criar um padrão, vai para o preto e branco da foto. Isso é a solução. Eu, quando estou muito estranha no Stories, que é a realidade, né? Lá no feed você está bonitinho, no Stories você mostra a realidade. Eu coloco preto e branco do filtro, que aí fica tudo ok, entendeu? As pessoas veem menos feiura da minha parte. Mas, assim, se você não sabe como seguir um filtro, uma coisa legal, vai no preto e branco que o negócio funciona. Às vezes a gente está lá com várias postagens, com artes claras demais, aí a gente vai lá e coloca o preto e branco, continua o preto e branco, para dar uma harmonizada nas cores. O preto e branco funciona, acreditem em mim. E o que é a dica que eu gostaria de falar para vocês? Tomem cuidado para vocês não postarem as artes, muita arte na rede social da igreja de vocês, principalmente no Instagram. Porque, gente, o Instagram da igreja, ele não é um portfólio de design. Eu costumo dizer muito isso. Sabe aquele cara que trabalha com isso, ele faz artes. Lá no Instagram dele, ele vai postar as artes dos clientes deles e tudo mais para ser um portfólio, para ser um portal para as pessoas que querem contratar ele.
ser um painel mesmo. Mas na nossa igreja, a gente tem que tomar cuidado com isso, de não postar muita arte e só ser arte. Porque senão as pessoas vão cansar. E, às vezes, aquilo que você vai postar de arte não está alcançando o seu público, porque as pessoas já estão cansadas de ver só a arte no seu feed. Então, sempre tente mesclar. Coloca uma arte, coloca uma foto, tal. Aqui na DAI, gente, a gente tem, às vezes, um problema, que é aquilo que nosso amigo falou, sobre ter um público X, e como que eu vou postar, como que eu vou falar e tudo mais. Na DAI oficial, que é a rede social, o Instagram oficial da igreja, às vezes eu tenho que fazer algum post da cantata das crianças, da programação infantil, dos teens, das mulheres. Então, às vezes, vai destoar aquilo que a gente já segue como um padrão. Mas a gente tenta preparar o nosso público. Então, durante a semana, se eu sei que na quarta-feira eu vou postar alguma arte sobre flores, muitas flores, eu tenho que preparar o meu público para receber aquela arte. Por isso que, às vezes, eu coloco muita foto preto e branco no nosso feed, porque, às vezes, vai chegar uma arte que ela vai ser rosa. Então, o rosa vai realmente destacá-la no meu feed, ok, que é o objetivo da arte, alcançar mais pessoas, mas aí as minhas fotos, elas estão em harmonia. A não ser que você, de repente, queira criar fotos com tonalidades rosas, aí vai conversar com a arte. Mas eu acho que é legal vocês programarem isso, se preocuparem em preparar o feed de vocês para receber uma arte. Isso é muito importante. O Dadai, a gente teve um probleminha, e era o que eu ia falar, porque às vezes tem tanto conteúdo que a gente às vezes não consegue colocar uma foto no meio, porque às vezes aquela arte é importante e aquele horário é importante. Se eu colocar uma foto no meio, vai destoar o horário. Enfim, eu tenho muito problema com isso, com horários de posts. E aconteceu da gente colocar uma arte ao lado da outra. Então, ali a gente tem uma arte ali no meio, falando sobre uma live que a gente vai fazer no YouTube com o nosso time de música, e do lado tem um culto, que é o nosso DAI 360. Eu coloquei uma outra arte. Ok, não ficou tão estranho, porque as artes elas estão escuras e não tem tanta informação. Elas estão com poucas informações, está um pouco mais clean. Mas não é algo que eu gosto tanto. Infelizmente, aconteceu isso por causa de horários, por causa de tinha que postar, tinha que ser naquele dia, para não ficar muito atrasado. Mas é uma coisa que eu não indico para vocês fazerem esses posts um do lado do outro. Tá? Mas tudo bem que não é todo o feed. O feed ele tem bastante fotos. Mas se vocês forem dar uma olhada, a gente tem ali um vídeo no meio que ele está mais claro do que os outros posts. Ok também. Por quê? Ele ficou no meio. E ele é um vídeo que eu queria ter um destaque mesmo. Então, o que eu fiz? Eu preparei todo o feed para ele ficar no meio. Para realmente, quando a pessoa entrasse, ela ia ver ele. Então, que era um vídeo que eu queria que ele fosse mesmo alcançado por mais pessoas. Então, a gente tem que se preocupar também com isso. Tá? Tentem criar essa harmonia. Gente, é muito difícil. É uma coisa chata, mas é legal. É bem estranho, assim, falar isso, mas realmente é uma coisa que ele gera esse quebra-cabeça, mas depois que vocês pegam isso, fica muito fácil, fica bem tranquilo. Hoje a gente já tem uma programação, vou mostrar para vocês depois, onde a gente faz os posts, toda semana a gente já tem isso. Então, a gente, no começo do mês, a gente senta, a gente olha um mapa do nosso feed, como que vai ficar mais ou menos o nosso feed, e ali a gente já olha tudo por cima do mês, e a gente consegue entender aonde a gente vai colocar o branco, onde a gente vai colocar um amarelinho, um rosadinho. Então, a gente gera isso. Então, é importante, gente. Rede social não é só um post ali, vou postar. Realmente existe tudo um estudo para você alcançar mais pessoas. Beleza? Sobre feed, ok. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala aí, Gabriel. O último, tem um múltiplo ali? Tá. A dúvida do Gabriel é a seguinte. Ele viu, essa última postagem aqui do lado, ela tá preto e branco, e ela é um post múltiplo, ou seja, ela tem mais do que uma foto. E ele perguntou se é legal colocar, eu coloquei a primeira foto preto e branco, se é legal colocar as demais preto e branco também. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Tem posts que as fotos,
As minhas outras fotos do post múltiplo, elas estão todas preto e branco, ok, ficou legal. Mas quando é para conversar no feed, eu me preocupo em colocar a primeira foto na tonalidade daquele post. E as outras, elas podem ser coloridas. Eu fiz um post esses dias no Instagram dos jovens. Hoje eles vão ter um culto e depois do culto vai ter um food truck. E vai ter hambúrguer e tal. E o feed deles é preto e branco. Então eu falei, eu ia postar uma foto, eu postei uma foto do hambúrguer. Gente, as pessoas não vão olhar uma foto de hambúrguer preto e branco, elas querem saber o que tem. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e fiz um post múltiplo, eu coloquei a primeira foto preto e branco e a segunda foto eu coloquei da cor que ela é, colorida. Porque a pessoa vai olhar, vai ver, opa, aí vai agradar ela. Mas para não destoar do meu feed, eu quis deixar preto e branco. Claro que, como é um post que eu queria que fosse alcançado muito mais pessoas, eu poderia deixar colorido, porque eu deixei todo o feed preto e branco, ia receber aquela foto colorida e ia ficar bem destoada. Mas eu não quis sair tanto, porque eu vou vir com outros posts de outras cores, então eu não quis fugir tanto. Mas é uma opção, né? Se você, de repente, tem que fazer alguma postagem e, de repente, aquele post é colorido e você não queria que fosse colorido, faz o post múltiplo. Aí a primeira foto você coloca na cor que você quer e a segunda você coloca da forma que você desejar. Alguém quer falar mais alguma coisa de Instagram, de feed? Dúvida? Aline, fala. Ai, que bom. Uhum. Todo mundo conseguiu ouvir a dúvida dela? Então, o post múltiplo, ele na DAI, no Instagram, ele tem tido o mesmo alcance. O que eu percebi que tem diferença? Quando a minha legenda ela é mais atrativa. Então, eu percebi isso. Eu faço post múltiplo muito quando a gente posta pós-culto. Então, teve o culto de domingo, aí a gente vai lá e posta. O que eu vi de diferente? Antes, eu só postava agradecendo as pessoas. Né? O nosso time ele só postava lá. Obrigado por terem vindo, visitantes, voluntários. E Deus abençoe essa semana. Tinha curtidas também, era legal. Só que o que as pessoas querem? Um trecho da mensagem. Ela quer um resuminho, ou de repente uma frase do pregador que foi mais eficiente. Elas querem saber, mesmo as pessoas que foram na igreja, elas querem relembrar e às vezes no meio da palavra elas não conseguiram anotar. Então quem é de comunicação aí digital, online, uma dica, bloquinho de anotações em todas as ministrações da palavra. Se a sua igreja de repente não tem transmissão ao vivo, no meu caso a nossa igreja tem. E às vezes eu esqueço daquela frase que o pastor falou, eu vou lá no YouTube, dou uma olhada, volto a mensagem e tal, e tento atualizar. Mas se você faz em tempo real, é importante você sempre ter um bloco de notas no celular, ou ter alguma coisa de anotação. Mas, Aline, teve a mesma curtida. O que mudou foi a legenda. Eu senti que teve mais alcance na legenda. E isso é legal também, gente. O Instagram não é só foto, né? Bem bonita, bem produzida, mas a legenda também interfere. Textão, gente, ele funciona. Só que ele funciona para pessoas que têm já esse costume de escrever textão, é relevante e as pessoas sempre têm sede de ver os seus textões. Então, ele acontece, é legal o textão, mas não é todo mundo que consegue ter um alcance de pessoas que curtem aquilo. Então, tomem cuidado quando vocês forem fazer uma legenda muito grande, colocar um desabafo ou até uma devocional. Tomem cuidado com isso para que seu público ele precisa ser preparado para receber esse texto também. Gente, mais alguma dúvida sobre Instagram? Tá, eu vou entrar numa parte do Instagram que são as nossas referências. É claro que outras igrejas foram chegando aí e atualizando a nossa referência, mas uma delas é a People Church. É uma igreja que quem me apresentou foi o pastor Soeiro. Ele gosta muito, ele é não vou chamar ele de viciado, porque ele pode assistir a transmissão depois e brigar comigo, mas ele é um apaixonado pelo Instagram e por seguir igrejas internacionais.
Por quê? Aquilo que o Wesley falou, as igrejas lá de fora, elas estão anos-luz na nossa frente. Talvez por recursos, né? As igrejas lá, dólar e tudo mais, têm um recurso maior. Então, as igrejas, eles têm uma estrutura surreal. Mas uma coisa que me impressiona muito nas igrejas de fora, de outros países, é que elas se preocupam com esse detalhe de redes sociais. Os voluntários, eles são motivados para cuidarem muito de rede social. E é isso que o meu pastor tem feito com o nosso time de comunicação, com o nosso time criativo da igreja, que envolve fotos, multimídia e tal. Ele tem trazido para a gente essa realidade da gente se preocupar com isso. Então, foi aí que a gente começou a se adaptar, com os horários de post, com essas coisas. Então, a People Church, eles têm essa preocupação. Claro, gente, que assim, eles são referência, eles não são a igreja que a gente vai copiar, porque a realidade e cultura deles é totalmente diferente da nossa realidade e cultura, mas a gente se inspira muito neles. O que eu gosto da People? É que os caras, gente, eles tiram uma foto para falar de oferta, só mostrando a mão e o envelope do cara. Não sei se vocês conseguem ver. Está aqui desse lado, na primeira fileira, a segunda foto. O cara, ele vai falar da oferta, gente, ele tira uma foto. Se eu postar isso no feed da minha igreja, as pessoas brasileiras, né, que brasileira, eles vão olhar e vão falar, o que essa menina está querendo falar com um baixo, mostrando a perna do cara? Então, são coisas assim que não dá para a gente fazer tanto, mas dá para a gente se inspirar e adaptar. Talvez esse feed, assim, e o que eu gosto do feed deles é porque é um feed preto e branco, mas não com o filtro preto e branco. É um feed que conversa com as cores, com os elementos que eles colocam nas fotos. E por que eu gosto deles? Eu falo deles como referência. É da criatividade das fotos. Então, o time deles de fotos, de criativo, enfim, eles tiram fotos muito conceituais para falar sobre algo. Mas o que a People, ela mais me impressiona é isso. Por exemplo, eles têm lá a programação da igreja deles. Eles colocam lá, tem o endereço, tem tudo bonitinho, os stories sempre atualizados. Eles eles fazem uma sequência de fotos muito legais. Então, eles não usam filtros preto e branco, mas eles têm uma conversa legal, foto por foto. Então, eles seguem um padrão no feed, um padrão de cor. Que isso também é uma opção para você, se você quiser se preocupar em criar um feed bem harmonioso. Eu gosto muito deles, então fica aí uma dica. Então, tudo muito se conversa. A foto do culto é preto com um azul. O time dele está usando jeans. Então, que também está conversando com o feed. Então, são elementos, gente, que é um pouco difícil, né, da gente conversar, mas funciona. Uma coisa que tem sido legal na nossa igreja, que tem gerado uma harmonia também, tem ajudado, é porque o nosso time de adoração, o nosso time de música, eles também usam as tonalidades iguais de roupas. Então, a gente tem lá, eles têm uma escala, e na escala, o líder, o Bruno Minozzi, o Caio até conhece ele, né? O Bruno, quando ele vai montar a escala mensal, ali ele já coloca as cores que cada time vai usar, de adoração, de música, vai usar em cada culto. É bem louco isso, gente. Também é uma forma de comunicar. E isso ajuda, porque às vezes quando o cara vai tirar foto, ele fica harmonioso, e quando eu vou postar na rede social, também gera uma harmonia maior. Então, é também algo aí que vocês, se vocês quiserem passar aí para o pastor de vocês, passar para o time de adoração de vocês, é uma dica também que rola, porque lá fora acontece isso. O pastor está de jeans, os voluntários estão de jeans, não precisa ser jeans, mas os caras estão conversando e aí as fotos deles ficam com uma harmonia legal. Então, fica essa dica para vocês. Outra referência que a gente tem é a Igreja United. É uma igreja brasileira, tá no Rio de Janeiro. Eles, são fenomenais, por quê? Os caras, gente, eles pegam uma foto de lápis e colocam no meio do feed. É aquilo, é uma realidade que para a minha igreja, na rede social oficial, não rola. Mas para os adolescentes, rola. Para os jovens pode ser atrativo. Mas os caras também, eles também se preocupam muito com filtro. Eles já trabalham com filtros. Enquanto a People, ela trabalha com uma sequência de cores, de elementos com as mesmas cores, a United, eles se preocupam com o filtro do tratamento da imagem igual.
E é bem legal também. Hoje eles estão com muito mais seguidores, com um feed muito mais harmonioso. E o que é legal também, gente, quando eles vão falar da postagem da igreja deles, do culto da igreja, olha o que eles criam. Ele pega uma imagem branca e só escreve em domingo e os horários do culto e o endereço da igreja. Então, é aquilo, que nem a gente não precisa, às vezes, criar uma arte muito mirabolante. Às vezes, o muito simples pode alcançar também muitas pessoas, porque não cansa. Então, isso é muito legal, uma igreja também que eu gosto muito. Ali eles têm as programações deles, têm os endereços das outras igrejas deles. Então, é uma igreja que aí eu sempre tenho estudado ela. A pastora Hannah vai estar na nossa igreja, na conferência de mulheres, que é a pastora fundadora da igreja. Então, eles são pessoas assim que realmente eles me inspiram nesse sentido, porque eles se preocupam muito, estudam muito para alcançar. E eles são pastores que vieram dos Estados Unidos, então eles trouxeram isso para a igreja deles. Quando eles fundaram a igreja aqui no Brasil, há 4 anos, eles já fundaram a igreja com essa linguagem norte-americana. Então, é algo que tem funcionado lá fora e o Brasil está recebendo isso demais. Então, é interessante a gente se adaptar também com isso. Então, a United aí é uma igreja que tem me influenciado bastante. Até aqui, gente, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa de referência, de feed? Não? Tá. No Instagram, a gente tem que se preocupar com o meu público também. A gente tem que se preocupar com a linguagem também. Então, aquilo de post, que eu estava falando para você, de 50 a mais, às vezes o meu post ele vai ser a foto, até te ajudando mais, os 50 a mais, quando eu vou fazer um post para eles não gostam de fotos escuras. Já entendemos. Os líderes dos 50 a mais, eles sempre quando vão pedir uma solicitação de arte, eles falam, quero foto clara. E tem que ser senhores jovens, não pode ser senhores tão idosos assim, e eles querem fotos claras, porque para eles, o público deles, o escuro ainda não linkou. Eles acham que é muito dark, sabe? Então, eu preparo. E aí também é interessante a gente saber a linguagem do que eu vou, como que eu vou alcançar esse meu público, desde o idoso. Um culto de domingo, eu não vou alcançar só uma faixa etária, eu vou alcançar várias. E aí a gente tem um desafio da gente criar um post, uma linguagem geral, uma linguagem padrão da igreja. Se a sua igreja, existem igrejas hoje brasileiras que elas escrevem um formato muito mais jovial. Vem para um culto incrível, tal. Pode ser que alcance todo o seu público, pode ser que culturalmente o seu público já receba esse tipo de linguagem, mas pode ser que não. Então, a gente tem que sempre se adaptar muito nisso. A programação da igreja no Instagram, como eu falei, ela é muito importante. Planejamento de postagens. Então, o meu planejamento do meu Instagram, ele é totalmente diferente do meu Facebook. Lá no meu Instagram, o que funciona muito é manhã, tarde e noite. É 8, 9 horas da manhã, é meio-dia às 2 horas e depois noite, muito noite, tipo 9 até meia-noite, sabe? Então, o Instagram ele tem essa agilidade diferente. No meu Facebook, aqueles 2 horários que eu falei para vocês, meio-dia e 18 horas. Então, é legal a gente fazer esse planejamento, entender o horário que o meu público vai estar lá, para a gente ir para frente. O Instagram tem um conteúdo personalizado, falei para vocês muito sobre isso. Então, às vezes o que é para Instagram é só para Instagram, não é para Facebook também, então a gente tem que tomar cuidado com isso. O meu Instagram eu tenho que me preocupar um pouco mais com fotos, então é uma foto mais bem tratada, não que o Facebook não tenha essa preocupação, mas o meu Instagram precisa ter, então eu preciso ter um conteúdo especializado para Instagram. E muitas vezes eu posto só no Instagram alguma coisa e não posto no Facebook, porque às vezes o meu público maior vai ser alcançado no Instagram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E eu tenho que me preocupar com o feed. Eu tenho, gente. Infelizmente é algo que não é tão legal, mas a gente tem que se preocupar com o feed do Instagram. Tanto o seu feed pessoal, como o seu feed profissional, o seu feed da sua igreja. Tem que gerar essa preocupação. Trocar aqui a pilha rapidinho.
Beleza. Então, gente, é isso. YouTube, a gente tem usado bastante. Esse é um print do nosso tema do ano passado. Também, o YouTube, gente, ele não é uma rede social ativa, ou seja, ela não é atualizada, você não tem um público que vai lá te olhar o tempo inteiro, ou sempre. Então, a gente mantém uma foto de capa padrão do ano. Lá a gente não muda, lá a gente não coloca a foto de capa do evento, porque a gente acredita que a pessoa não vai tanto no nosso perfil, ela vai mais no nosso feed de vídeos, né? Então, o que o YouTube é legal, gente? A gente sempre mantém uma programação, né? Um canal atualizado. Da nossa igreja, a gente ainda não consegue fazer vídeos, postagens diferenciadas. Então, a gente não consegue colocar devocionais constantes, a gente não consegue colocar, de repente, um bate-papo. A gente não consegue ainda, mas o que a gente tem feito? Transmitido todos os cultos pelo YouTube. Então, isso tem rolado bastante, gerou mais YouTube, então todas as ministrações da palavra sempre estão lá. O que eu queria dar de dica para vocês? Sempre coloquem fotos nos vídeos de vocês, não deixem só fotos, a miniatura do vídeo, não deixem só a miniatura automática, que o YouTube mesmo disponibiliza do seu vídeo. Tentem colocar uma foto ou alguma miniatura que vocês mesmos criaram, uma arte daquele culto. Eu acho que é bem legal. Lá na DAI, a gente pega uma foto do culto mesmo e a gente vai lá e posta com a foto do culto mesmo. E colocamos lá como miniatura, é algo que tem rolado bastante. O YouTube, gente, é uma rede social que ela requer um cuidado maior, porque existem tantos canais, né, relevantes mesmo da gospel, que o YouTube ele precisa de uma dedicação maior. Então, ele precisa ser vídeos bem feitos, vídeos bem trabalhados, bem editados. E é algo que hoje a DAI ela não consegue fazer devido à nossa limitação de voluntários, full-time nesse sentido. Mas a transmissão ao vivo tem rolado. Então, se você, de repente, quer estar no YouTube, ou se sua igreja já está no YouTube, se dedica para fazer o máximo de conteúdo que vocês puderem. Gere uma programação, de repente, semanal, gerem posts quinzenais, vídeos quinzenais, mas façam e cumpram, porque o YouTube é igual televisão. Se você anuncia que você vai fazer um vídeo, vai postar um vídeo naquele dia e horário, tentem cumprir, principalmente no começo, para vocês conseguirem manter um fluxo do seu público e ele sempre continuar com você. Mantenham, sejam realistas, sejam verdadeiros com o seu público. Para seguir um pouquinho mais, o blog, a gente tem feito postagens. Uma coisa que funcionou muito no blog é a gente postar sobre os bastidores. Esse é um post que o Bruno Minozzi fez, ele é o nosso líder de adoração. Então, ele colocou tudo o que aconteceu, como que ele fez para criar escala, como que ele fez para montar os horários de ensaios com o time de música da nossa igreja. Então, lá ele colocou todas as informações e é um dos posts mais visualizados, porque as pessoas querem saber o que acontece na sua igreja nos bastidores. E isso escrito fica mais didático. Às vezes um vídeo também fica didático, mas esse escrito ele colocou lá links de tudo, links dos multitracks que ele baixou, links dos vídeos de referências que eles usaram. Ele colocou tudo lá e o blog a gente pode trabalhar com quantidade de texto que a gente quiser. Lá, quem gosta de se alimentar com blog são pessoas que gostam de ler textões. Então, podem escrever o quanto que vocês quiserem. E na DAI tem funcionado isso. O Bruno colocou ali um link e tal, o Facebook da DAI, do evento, enfim. Ele escreveu tudo que aconteceu na conferência Flores, que é a nossa conferência de mulheres do ano passado, tudo que ele fez para conseguir linkar 2 times de músicos, 2 times de vocais, e toda a preparação que ele fez de ensaio, planilha que ele manda no grupo do WhatsApp, programa, dica de programa. Então, isso funcionou bastante. Então, é uma dica para vocês, de repente, fazerem isso. A gente faz muito planejamento, e é uma coisa que eu quero para fechar com vocês. Antes da gente planejar, tudo, de eventos, tal, a gente costuma planejar a nossa casa. Então, planejar o nosso time de comunicação. A gente também se preocupa em planejar os eventos. Depois a gente recebe o calendário da igreja,
Então, a gente planeja os eventos juntos com o nosso time. A gente também costuma fazer um balanço de como foi o nosso ano e o que a gente pode planejar para o ano seguinte, o que não deu certo e o que pode dar certo no ano seguinte. Então, a gente costuma fazer isso. E é muito importante ter esse feedback anual, para você não errar no mesmo erro, para você acertar, continuar acertando, ou para você evoluir ainda mais, trazer novidades. Então, é muito importante você ter esse balanço no ano. E manter sempre anotado tudo que vocês erraram. E a gente começou também a fazer campanhas de endomarketing. O endomarketing é o marketing interno. Então, é a preocupação que a gente tem em captar também a galera da nossa igreja, não só nas redes sociais, mas a gente trabalhar também com o interno. Então, a gente percebeu que tudo a gente estava fazendo só postagem nas redes sociais e a nossa igreja estava ficando para lá. Então, as pessoas estavam sendo muito alcançadas nas redes sociais e o nosso público que estava dentro da igreja não estava sendo tão alcançado. Então, a gente começou a fazer campanhas. Então, Dia da Mulher, a gente fez campanhas junto com os ministérios. Dia dos Pais, Outubro Rosa, a gente induz a igreja a ir de rosa. Então, além de fazer o post na rede social, a gente faz também o entrosamento dentro da igreja. Então, isso rola muito, é comunicação e você fideliza ainda mais o seu público da sua igreja. Então, é uma dica aí que eu dou para vocês. A gente começou também a presentear e a fazer postagens dos aniversários dos nossos pastores da diretoria da igreja. Hoje a gente tem 20 pastores na igreja, mais ou menos. Então, a gente quis centralizar só nos pastores da diretoria. Então, pastores presidentes, fundadores, pastores titulares. Então, todo aniversário de pastor, a gente cria um post nas redes sociais e a gente também dá um presente para eles no culto. Então, isso também é uma forma de você aproximar o seu público. É comunicação também. E a gente faz também um cronograma de eventos. Então, esse foi um evento que a gente fez da Conferência Flores em 2017, e ali a gente se preocupou em fazer todo o cronograma de postagens. Eu tive 2 meses para criar um burburinho nas redes sociais. Então, ali eu coloquei que dia que eu ia postar tal coisa, em que momento eu ia postar. Claro que isso, gente, é um planejamento que eu apresento para os líderes daquele ministério. Então, o meu planejamento ele é muito mais minucioso, porque aqui é um planejamento que eu apresentei para o líder. Ele aprovou, então dia 9 de junho a Aline vai postar um Save the Date. Tá, mas o horário do dia 9 de junho o líder não vai saber, porque para ele não é relevante saber o horário. Eu posso postar e depois falar, olha, postei aquela arte que a gente tinha combinado hoje, postei tal horário, e ele vai lá entrar na rede social, vai compartilhar, vai avisar o time dele. Então, é legal vocês fazerem esse tipo de planejamento, apresenta para o líder, fala, olha, líder, eu estou pensando nisso 2 meses antes da divulgação do seu evento, e o horário de postagem aí é com você. Então, esse é um planejamento que a gente apresenta para a liderança, e o seu planejamento é assim, por exemplo, dia 9 de junho, eu vou postar o Save the Date, aí lá no meu planejamento, no nosso time de comunicação quem é que vai postar, o horário que vai postar, em quais locais vai postar, Facebook, YouTube, Instagram, Stories. Então, a gente costuma fazer isso. E é uma dica, gente, meu horário foi bem curto, eu queria falar muito mais coisas, mas, assim, eu estou à disposição, se quiserem falar comigo no final, me procurem, que a gente pode trocar aí ideias, figurinhas, se ficou alguma dúvida, a gente está aí para conversar, depois eu passo meu contato para vocês. E é isso, gente, que Deus abençoe vocês, muito obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado vocês, e tamo junto, que tem mais, né, Wesley? Deus abençoe, gente.